Olá! Na discussão sobre a reforma tributária, uma das manchetes mais comemoradas foi, sem dúvida, o fim do IPI. Parecia um gol de placa, sabe? Mas calma lá. O que vem no lugar não é só uma troca de nome, é uma mudança de lógica que pode virar o jogo para muita gente. Vamos mergulhar juntos no que a newsletter da Controller e Oráculos apontou sobre essa transformação. A notícia, à primeira vista, parece um sonho, né? A partir de 2027, o tal do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, que dá uma baita dor de cabeça, vai ter a alíquota zerada. Isso significa, na prática, menos burocracia, menos complexidade. Uma simplificação que o setor produtivo, olha, esperava há muito tempo. Só que é aqui que a história começa a ficar mais interessante. Seria muito fácil pensar que é só tirar o imposto e colocar outro no lugar. Mas não é bem assim. A chegada do imposto seletivo representa uma virada de chave completa no pensamento tributário. E entender essa nova lógica, bom, é o que vai separar quem planeja o sucesso de quem vai ser pego de surpresa. Então, vamos por partes para a gente entender direito. Primeiro, o que de fato acontece com o IPI. Parece simples, né? Mas a análise da Controller e Oráculos mostra que tem uma regra geral e uma exceção que muda completamente o cenário. Para a grande maioria das indústrias, a notícia é excelente. O fim do IPI significa menos papelada, menos custo para se manter em dia com as obrigações. A ideia é que tudo seja simplificado dentro do novo IVA, o que, em tese, deve deixar a cadeia de produção bem mais limpa e eficiente. Agora, olha só que interessante, existe uma grande dúvida no ar. E como fica a Zona Franca de Manaus nessa história toda? Pois bem, a reforma não só manteve os benefícios, como criou mecanismos específicos para garantir a competitividade da região. Essa é uma peça fundamental no tabuleiro. E por que isso é tão relevante? Porque manter os benefícios da Zona Franca de Manaus impacta diretamente as decisões de investimento das empresas. A vantagem de produzir por lá não só continua, como pode até se tornar mais forte. Isso mexe com planejamentos de milhões, com decisões sobre onde construir uma nova fábrica ou ampliar a produção. Certo. Agora que a gente entendeu o que acontece com o IPI, vamos conhecer a nova peça desse quebra-cabeça, o Imposto Seletivo, ou, simplesmente, IS. E olha, é bom esquecer a ideia de que é só um IPI com outro nome. O propósito dele, como a Controller e Oráculos detalha bem, é totalmente diferente. A ideia aqui não é primariamente arrecadar dinheiro. O objetivo é regular comportamento. É uma tendência mundial, na verdade, usar impostos para desincentivar o consumo de certas coisas. Por isso até o apelido de imposto do pecado. Então, quem é que está na mira desse imposto do pecado? A lista final ainda depende de lei complementar, ou seja, não está cravada na pedra. Mas os alvos são bem claros: cigarros, bebidas alcoólicas, refrigerantes e outras bebidas com açúcar, carros mais poluentes, basicamente tudo aquilo que gera um custo social, seja para a saúde pública ou para o meio ambiente. Ok, mas vamos ao que interessa. Na prática, no caixa da empresa, o que muda? É aqui, gente, que a diferença se torna gritante. Vamos ver como esse imposto novo tem o poder de bagunçar a estrutura de custos de um jeito que a gente ainda não tinha visto. E aqui está a grande virada, o ponto mais crítico da análise. Com o IPI, o imposto que uma empresa pagava na compra de um insumo virava um crédito que era descontado lá na frente. Com o imposto seletivo, esquece. Acabou isso. Ele é um custo direto na veia. Pagou, não recupera. O dinheiro sai do caixa e ponto final. E um custo que não se recupera, claro, gera um efeito dominó. O custo de produção sobe. Com um custo maior, a margem de lucro fica espremida. Para não ter prejuízo, a empresa precisa aumentar o preço final para o consumidor. E com o preço lá em cima, bom, o consumidor pode simplesmente decidir comprar menos. É um ciclo bem perigoso que precisa ser calculado na ponta do lápis. Com tudo isso em jogo, a conversa muda de patamar. Já não é mais um assunto só do departamento fiscal. Vira um desafio estratégico, de diretoria, de CEO. E o planejamento para isso tem que começar, assim, para ontem. Não dá para esperar 2027. A primeira pergunta que todo líder deveria se fazer é: qual o tamanho da minha exposição a esse novo imposto? Olhando para o portfólio de produtos, quais deles vão tomar essa pancada direta? Já existe um plano B para diversificar ou diminuir esse risco? A segunda questão é sobre preço. O jeito de calcular preços hoje em dia, ele aguenta um custo extra que não volta como crédito? Como é que se repassa esse novo valor, sem que o produto fique tão caro a ponto de o concorrente levar ao cliente?
E o perigo, muitas vezes, pode vir de onde a gente menos espera. Mesmo que um produto final não seja o alvo, e se um dos fornecedores essenciais for? O custo dele vai aumentar. E adivinha para quem ele vai repassar essa conta? Exato! O custo sobe de forma indireta. E lembra da Zona Franca de Manaus? Pois é, ela volta para a equação estratégica. Com a manutenção dos benefícios, será que não faz mais sentido direcionar investimentos para lá? É uma variável que pode mudar completamente os planos de expansão de muita gente. A newsletter da Controller e Oráculos resume tudo de forma brilhante, e vale a pena repetir. Ignorar essa mudança é planejar a perda de margem. Antecipar-se é garantir a competitividade. Não poderia ser mais claro. Não dá para sentar e esperar para ver o que acontece. Quem não se preparar agora vai ficar para trás. Então fica aqui a provocação final. Essa reforma não é um assunto para o futuro. O futuro já começou. O impacto desse novo imposto nas margens para os próximos anos, ele já foi calculado? Se essa pergunta ainda está sem resposta, talvez seja a hora de correr.